A paz do Senhor, irmãos. Estamos aí com o primeiro estudo. Hoje, dia 6 de fevereiro. Eu desejo aos irmãos aí um feliz ano novo bem atrasado. É o primeiro estudo do ano. E hoje o tema vai ser um tema muito bom, um tema prático, um tema que muitas pessoas já ouviram falar. E as pessoas ouvem todos os dias falar a respeito desse tema, mas muitos de nós não colocamos em prática, né? E hoje o estudo é especial mesmo, porque eu tô aqui com a participação de um grande amigo. Quem? Quem será? Meu amigo Marcos. A paz, irmãos, eu sou o Marcos Andrade, tenho 19 anos e o Washington pediu auxílio para eu estar aqui com ele sobre o tema fé. Fé, sem ela, impossível. Agradar a Deus. A Joy não pôde estar conosco, mas foi por esse motivo que eu chamei o Marcos para estar gravando aqui comigo. E é exatamente isso que vamos falar hoje. Sobre a fé, e sem ela é impossível agradar a Deus. Isso até é uma coisa que muitas pessoas ouvem falar, né, irmãos? Fé. Então, muitas pessoas, elas sabem o significado da palavra fé, só que não exercem essa Algumas fé. não sabem. Algumas não sabem. Nós vamos falar também nesse tema o significado da fé. E fé, uma palavra tão pequena, mas é tão grandiosa que nós não temos ideia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem isso, nós não somos nada. Sem isso, nós não temos nada de retorno de Deus, que é o mais importante. Nós vamos à igreja adorar a Deus. Isso é um fundamento de fé. Exato. Isso é um fundamento de fé. E isso agrada a Deus. Logo, a adoração é recebida de Deus, né? Exatamente. E é isso, irmãos. É essa parte do que ele falou da fé, né? Porque se a gente não tivesse fé, a gente nem creria em Deus para começar. A gente nem estaria aqui gravando esse estudo porque nós estamos aqui pela fé, irmãos. Porque nós cremos que um dia nós vamos estar com o Senhor Jesus. É pela fé que nós cremos que Ele vai voltar. É pela fé que nós cremos que Ele veio ao mundo e morreu por nós. E é justamente isso que nós vamos falar hoje. Importantíssimo nós, todos os dias da nossa vida, até o fim da nossa vida, todos os dias nós lutamos, nós enfrentamos batalhas espirituais, nós enfrentamos batalhas fisicamente, e muitas pessoas têm religiões, muitas pessoas têm outros deuses que não precisa ter fé, que não é necessário ter fé. Muitos cristãos ainda hoje não sabem o que é fé, não sabem o que é ter fé. Em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 4, aí sim entra no essencial, que é o tema do nosso estudo. Fé, sem ela é impossível agradar a Deus. Aqui, irmãos, a partir do versículo 4, nós vamos ver pessoas, homens de Deus, que viveram a fé, né? Que viveram da fé. E o primeiro deles foi, como eu disse, Abraão, né? Ele foi chamado, irmãos, primeiramente, antes de Isaac, ele foi chamado para servir a Deus. Só para os irmãos terem noção, ele morava em um lugar onde tinha muita prosperidade, tinha muitas riquezas. Eu não me recordo aqui o nome do lugar, mas imagina, você está numa cidade onde você tem tudo, você tem luxo, você tem comida, você tem trabalho, afazeres, e você escuta a voz de Deus te chamando. Vá para o deserto, vá para a terra que eu te mostrarei. E imagina você ali, mesmo escutando a voz de Deus, você precisa ter fé, você precisa crer que para onde Deus vai te levar é o lugar correto, vamos dizer assim. Porque Abraão naquele momento ele não sabia para onde ele ia. Ele vagou pelo deserto durante um tempo. E aí, nessa caminhada no deserto, ele foi tendo encontros com Deus, o Senhor foi falando com ele. Inclusive, Abraão até chegou a passar pelo Egito com Sara, onde ele ficou um tempo hospedado no palácio do faraó. E nesse tempo de caminhada que ele estava no deserto, ele sofreu muitas provações, como também ele aprendeu muito. E se tem uma coisa que ele exerceu bastante nesse tempo, foi a fé, né, Marcos? Isso, com certeza. E não somente ele, mas como ele foi foi o princípio, né? Foi o princípio. Vamos dizer assim que ele foi o principal. A Bíblia mesmo diz que ele foi o pai da fé, né? Então todos os outros que vieram em seguida dele
praticamente Abraão foi espelho de todos aqueles para ter fé, né? Até porque aqui no versículo 17 que eu li para os irmãos, fala que Deus, no momento, ele pediu para Abraão fazer um sacrifício. Imagina, um homem de 100 anos sem poder ter nenhum filho. Aí Deus fala, eu vou te dar um filho, e esse será o herdeiro. O herdeiro da promessa, é isso, né? Que fala, herdeiro da promessa. Isso. Eu acho que é isso, mas enfim, irmãos. E Abraão fica, eu imagino que naquele momento, por ele ter 100 anos, por Sara não ser estéril, por ela não poder ter filhas, Abraão, primeiramente, foi a primeira, assim, vamos dizer, opção de fé que ele teve. Ele creu que Deus iria dar um filho para Sara, uma mulher estéril. Depois, Sara tem um filho, Isaac cresce, ali acho que com 7, 11 anos, o Senhor ele pede Isaac como sacrifício. Imagina por um homem que teve uma mulher que não teve filhos. O Senhor prometeu e o Senhor deu o filho. E depois o Senhor pede o filho de volta. Imagina o que foi para aquele homem a fé. Fundamental. Ele com certeza, talvez, não posso ter certeza. Será que a pessoa tá ficando louca? Será que eu tô ficando louco? Ouvir isso? Será? Apesar de quando ouve a voz de Deus, só preciso ouvir uma vez, né? Exatamente. Mas imagina um medo. A pessoa, às vezes quando nós falamos de fé, parece ser tudo 1000 estrelas, né? 1000 maravilhas. Mas na verdade é o contrário. Não que isso precisamos ter medo para que nós venha caminhar com Deus. De maneira alguma isso. Mas nós temos receio. Não é medo, é receio. Porque somos humanos e surgimos dúvidas. No decorrer da história, não somente da Bíblia, mas de toda a humanidade, de todos os missionários, foram essenciais eles ter fé. E com isso, a partir da fé, eles conseguiram mostrar, na verdade, com as suas obras, eles conseguiram mostrar a sua fé. Irmãos, para vocês verem, Abraão ali, naquele momento que ele estava no deserto, que ele teve o filho. Imagina, irmãos, vamos colocar um exemplo de nós, vivemos nos dias de hoje. Nós vivemos para Cristo, nós somos chamados para viver para Cristo. E de repente, a gente tem família. Sabe o que eu acho? Eu acho que se fosse hoje em dia, a história de Abraão, se fosse hoje em dia, eu acredito que não seria somente o sacrifício do filho. Mas, porque antigamente, irmãos, o foco principal era procriar, né? Exatamente, ter descendentes para a família prosseguir. Exatamente, ter descendente. Era o que você... Se você tivesse bons filhos, se você tivesse... bons gados. Tudo isso. Terrenos, né? Aquilo mostrava o seu poder. Exatamente. Né? Hoje em dia não é isso. Hoje em dia, se você tem um filho, amém. Se você não tem, amém. Entendeu? Antigamente não. Se você não tinha filho, é porque tem algum problema aí. E se você era estéril, então esquece. Foi o caso de Sara, né? Você poderia ter outra mulher, pra você ter ideia. Você poderia esquecer essa daí, que não poderia ter filho. Você poderia, afastar? Não tem um nome, uma palavra. Você poderia abster-se. Né? Essa é a palavra Você correta. poderia tirar ela, esquecer, ter um divórcio e passar a ter outra mulher por causa disso, de filhos. Exatamente. Imagine como era. E hoje em dia não é tão elevado isso. Até porque hoje é tranquilo, assim, não é que é tranquilo e tal. Sim, as pessoas que não podem ter filho passam por um vendaval muito grande, né? As pessoas até chegam a ter depressão, né? Muitas mulheres. Nossa, é triste. Realmente, claro que Deus pode fazer um milagre, mas quem está vivenciando isso, tenha fé como teve os antepassados. Que tudo, a partir de Deus, nós conseguimos alcançar as maravilhas dos céus. E, como continuando, antigamente era o fundamental, era ter, né, o gado e tal, e ter os filhos.
quanto mais, melhor. É Assim, porque Jó foi exemplo disso, né? Jó foi rico, teve filhos. exatamente. E ele foi um homem, ou um exemplo pra gente usar também, um homem de muita Exato. fé. E Mesmo Nossa, com com as dificuldades certeza. que ele passou. E hoje em dia, se Abraão, vamos supor que você que está ouvindo nesse Né? momento, nessa tarde, sei lá, nesse momento, você que está ouvindo, imagine se você fosse o Abraão. Deus, eu acredito, eu não mandaria você matar o seu filho em holocausto, né? Sacrificar é a palavra correta. Não mandaria mais sacrificar. Não somente isso, mas acredito que ele ia ver onde estava o seu coração. Mandaria você, sabe, o seu computador, que você tanto ama? Não tanto ama assim, entre aspas. Seu celular, tua casa, tua família. Imagina Deus mandar, saia do lugar que você está e vá para longe, África, vá sozinho, vai pra algum lugar. sem nada para viver, sem nada para alimentar, tal. Imagina se você ouvisse isso. Era um impacto, é um impacto que sentiria, entendeu? Então, mas mesmo assim, Abraão, ele pensou igual Jó. Abraão, ele foi igual Jó. Deus me deu Isaac. Deus me deu. Então, se ele tá pedindo de volta, é dele. Exatamente. Jó foi a mesma coisa. Se tudo que isso está sendo destruído foi Deus que me deu, então Deus pegará de volta. Então... E é uma fé muito difícil da gente ter, né? Ter essa fé, imagina. Que nem eu falei, um exemplo da família mesmo. Nós estamos em família, reunidos, nós temos tudo, que nem hoje, irmãos, nós temos tudo como é que fala? Conforto do mundo, né? Nós temos televisão, temos videogame, temos uma casa para morar, nós vivemos em um país ainda bem laico, né? A gente tem alguns direitos aí, a gente não sofre perseguição. E assim, a fé, irmãos, para aquele momento do povo do Antigo Testamento, a fé ali naquele momento não era algo simplesmente de ter fé. Imagina, você ser pai, você que é pai que está nos ouvindo. Deus pediu o seu filho como sacrifício. Você daria o seu filho como sacrifício hoje, no dia que a gente vive hoje? É uma coisa para se pensar, irmãos. E Abraão foi o grande exemplo de fé. Mas nós também temos outros exemplos de fé, como Abel. Abel, como... Só um parênteses aqui. Abraão, irmãos, assim, não é o pai da fé pelo motivo por causa do sacrifício. Não somente isso, é claro que isso foi fundamental. Assim, é conhecido como o pai da fé, é fundamental, claro, que ele tenha dado sacrifício a Deus, né? Para Isaac, por causa de Isaac. Mas não somente isso. Abraão saía de terras maravilhosas. Abraão, ele seguia o caminho que Deus mandava seguir. Imagina você seguir um caminho, pra mim tá bom aqui. Deus fala, não tá bom. Mas tá bom, tem tudo que eu preciso. Não, tá bom. Mas tem tudo que eu quero. Não, continua. E Abraão continuava. Abraão viajou. Abraão fazia o que Deus mandava. Então por esse motivo, era conhecido como o pai da fé. Exatamente, não só Abraão, como nós temos aqui o exemplo de Abel, né? Foi outro exemplo que a gente está falando do sacrifício que ele fez para Deus. E, inclusive, em Hebreus capítulo 11, no versículo 4, diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus provou, que Deus pôs à prova a sua oferta. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente, diz o versículo, né, irmãos? E até Estevão, ele chega a citar nesse momento do sacrifício de Abel, quando ele sacrificou acho que era uma pomba, né, para Deus, eu não lembro o que era, uma rolinha que falava na Bíblia. E não só ele, irmãos, mas aqui como nós temos vários exemplos de fé. E exemplos de fé que nós temos também, irmãos, não só no tempo do Antigo Testamento, mas nós tivemos muitos exemplos de fé com os apóstolos, mas também nós temos exemplos da nossa geração, né, Marcos?
Até porque o Marcos ele tá lendo um livro muito bom chamado Heróis da Fé. Nós recomendamos para os irmãos que vocês leiam. Fantástico. E assim, são pessoas, irmãos, que aí que vocês vão ver como a fé de hoje é vivida. Que são pessoas que viveram nossos tempos. São pessoas que viveram séculos atrás. Com certeza. Uma coisa fantástica que eu tenho observado é que uma coisa, claro, que nós sabemos que os discípulos de Jesus, os irmãos antepassados do Antigo Testamento, do Novo Testamento, pessoas na Bíblia, eles são pessoas iguais a nós, né? Como Jesus foi. Mas quando nós estamos lendo, nós reconhecemos que nós temos uma elevação de pessoa por eles. Nós temos uma honra diferente por eles. E esse Heróis da Fé, ele mostra pessoas, missionários, mostram como eles fizeram a diferença no mundo do Evangelho para Cristo, né? Isso que eles são pessoas comuns, né? Como nós. Pessoas comuns. Claro que os discípulos, eles eram pessoas comuns. Mas como os discípulos tiveram Jesus para dar apoio, tudo. Claro que quando Jesus foi levado aos céus, ele deixou o Espírito Santo. E nesse livro mostra o Espírito Santo atingindo a vida das pessoas, desses missionários. Como pode atingir a nossa vida? Nós viveríamos para Cristo, nós entregaríamos ao Evangelho para Cristo, pois se nós cremos em Cristo e Deus nos chamasse, Ele é claro nisso. Pregue o Evangelho a toda criatura. Vá ao mundo e pregue o Evangelho. Não importa se o seu vizinho fala mal de você, te xinga. Nós temos que fazer diferença. Nós temos que proclamar o Evangelho a todo mundo. Exatamente. A todo mundo. Até porque, né, para a gente proclamar o Evangelho, nós temos que termos fé primeiro, né? Fé de que a nossa proclamação, não nós, mas o Senhor vai nos usar para alcançar vidas. E foram o que esses homens fizeram, né? Esses homens, como os irmãos conhecem aí, os irmãos já ouviram Paul Washer, John Wesley, foram grandes pregadores e missionários que ganharam almas praticamente de um país, de um estado inteiro, irmãos. Para vocês terem noção, no livro que o Marcos citou aí, Heróis da Fé, tem um pregador que, eu não sei se essa é a história, mas que o estado ou a cidade dele, eu acho que ele era o único cristão na cidade, ou... Olha, provavelmente não era, mas ele viu que a cidade estava em pecado, a cidade estava arruinada, sabe, em espíritos malignos. E ele falou: vocês são povos de Sodoma e Gomorra. Então ele nem tinha o dom da palavra. Ele não tinha o dom da palavra. E ele fez jejum 3 dias, se não me engano, e de oração, jejum, sem parar. Quando ele abriu a boca para pregar, conquistou a cidade toda. A cidade caiu, o céu desceu totalmente. As pessoas viram onde estavam errando. As pessoas quiseram fazer diferença. Isso eu tô falando, isso eu estou citando para nós aprendermos a levar o Evangelho ao mundo. Não é a nossa fé para levar o Evangelho, né? Se você vê que aquela sua amiga, aquele seu amigo está precisando, tente levar a palavra para ele. Se não funcionar, faça jejum, faça oração por ele. Pois imagina aquele seu amigo que você tanto gosta indo para no inferno. E uma coisa maravilhosa que eu cito sempre, quando a pessoa conhece os céus, quando a pessoa conhece a Deus, ela nem pensa mais no inferno. Ela não pensa, eu não vou fazer isso porque eu posso ir para o inferno. Quando a pessoa conhece a Deus, as atitudes dela não pensa mais nem que existe inferno. Pensa somente em agradar a Deus, sobre todas as coisas. Isso é esplêndido. Até porque esse é o princípio do Evangelho, né? A gente, que nem irmãos, nós que somos cristãos, nós não vivemos o Evangelho só para não ir para o inferno. Nós vivemos porque nós amamos a Deus, porque Ele nos amou Exatamente, não por medo. Isso, por medo, irmãos, deixamos claro isso. Caso você faça alguma coisa para Deus por medo ou por intimidação de Deus, sabe? Tem aquele receio de ir para o inferno, exatamente isso. Isso é religião. Isso é religião. Isso não é cristianismo. Isso não é o Evangelho do Deus verdadeiro.
Nós de maneira nenhuma devemos ter medo de Deus. Nós devemos ter temor de Deus. Exatamente. E aproveitando, falando de heróis, assim, vamos deixar claro que a palavra herói não significa não se refere ao paganismo que tem de Superman, Batman. Não é esse herói, não é esse tipo de herói, mas sim a honra que é dado ao irmão que foi... Essas pessoas que Isso. viveram da fé, que Exatamente. viveram sem medo de pregar o evangelho. Essas Na pessoas Bíblia, que... na Bíblia mesmo cita heróis, esses heróis que têm fé. Então, logo isso. Bom, eu gostaria de comentar, ao tentar ser breve, sobre o George Miller. Ele não se sentia bem com o costume de receber salário fixo. Ele preferiu confiar em Deus em vez de confiar nas promessas dos irmãos. Ele deixou de lado o trabalho. Claro que nós, assim, quando eu estou falando isso, nós não devemos, se for fazer isso para Deus, que faça direito, de coração e com toda sinceridade. Mas caso não use isso como desculpa, não use Deus, o nome de Deus, como desculpa para eu não vou fazer isso por causa de Deus, ou eu não vou fazer aquilo por causa de Deus, de maneira nenhuma. O George Miller, ele sabia desde o começo o dever dele. Então, ele adotou um princípio onde cada um de nós devemos ter. Ele adotou o princípio de viver para Deus. Ele adotou o princípio de não pedir dinheiro para ninguém e nem, assim, ele somente trabalhar na obra. E foi onde ele fez esse propósito com Deus e foi onde Deus honrou ele. Miller achava quase impossível ajuntar e guardar dinheiro para qualquer imprevisto e não ir direto a Deus. Ele dizia que assim que o crente confia o dinheiro em caixa, em vez de confiar em Deus. Então, é o princípio dele, claro, né? Muitas vezes, ele, passando por esse princípio, né? Ele passou por dificuldades e por provações. Mas sempre no momento certo, sua fé sempre foi recompensada com a chegada de dinheiro e alimentos. Certa vez, quando havia muito pouco dinheiro, mais ou menos 8 shillings na época, que é o dinheiro da época, né? A moeda da época. 8 shillings, Miller falou, ele pediu ao Senhor que lhe desse dinheiro. Esperou muitas horas sem qualquer resposta, mas logo então, depois, uma senhora perguntou: o irmão precisa de dinheiro? Perguntou para ele, né? Aí ele respondeu para ela dizendo: minha irmã, eu disse ao Senhor a respeito das minhas necessidades, mas respondeu a senhora, ele me disse que eu lhe desse isso, e entregou 48 shillings para ele. Ou seja, ele fez um propósito com Deus de não pedir dinheiro para ninguém, e somente vir de Deus isso. Então ele orou quando ele precisava quando ele orou para Deus, ele orou a Deus quando precisava. E logo Deus respondeu, dando a ele a solução e dando a ele a resposta. E exatamente isso, irmãos, que fique claro. Ele não pediu dinheiro para Deus para ele fazer o que, infelizmente, muitas pessoas que dizem que vivem a fé hoje fazem. Ele pediu dinheiro para ajudar na obra de Deus. Para ele ir levar o evangelho, até para ele mesmo ter o que comer, ter os alimentos, as coisas básicas, né, irmão? E isso ocorreu diversas vezes seguidas, né? Ele não tinha dinheiro do aluguel, aí ele foi lá, orou a Deus, e Deus mandou o dinheiro do aluguel. Ele não tinha dinheiro para uma coisa, ele orou a Deus e pediu. E ele tinha o desejo de criar um orfanato. Ele construiu um orfanato, né? Imagina você construir um orfanato sem dinheiro algum. Somente vindo de Deus, a partir das orações que os irmãos fazem, que ele faz. Claro que ele teve ajuda da igreja e tal, mas mesmo assim, ter o princípio, ser o pastor disso, entendeu? É grandioso demais. Imagine você criar um orfanato e depender diariamente de comida para as crianças. Imagine se você não tem dinheiro para... responsabilidade. Imagine se você não tem dinheiro para alimentar as crianças. Imagina, morreu mais de centenas de crianças no orfanato de Deus. Vão usar o nome de Deus, claro, em destaque maior.
Orfanato de Deus, centenas de crianças morreram no orfanato de Deus, de fome. Imagina tal coisa. Exatamente. Até porque, irmãos, ele usou um exemplo de um herói da fé. Que nem ele falou, a gente fala herói, mas não é do lado de ser um super-herói que nem a gente vê Superman. Não, é uma pessoa simples, humilde, que tinha o desejo no coração de levar o evangelho, de ganhar almas para Jesus, só que ela precisava de recursos para isso. E ele não pediu nada demais, irmãos. Ele precisava de recursos para levar a palavra de Deus. Ele criou o orfanato, né? Depois ele aumentou o orfanato e tal. Antes de ele morrer, ele alimentava 2.000 crianças e jovens, né? 2.000 órfãos, sendo que nenhuma refeição se fez com atraso de mais de 30 minutos. Inacreditável. Ele recebeu ajuda de pessoas, voluntários, que não receberiam nada em troca de dinheiro, sabe? Recebeu ajuda de voluntários. Deus mandou tudo. Muitas pessoas perguntavam a George como ele conseguiu saber a vontade de Deus, pois não fazia nada sem primeiro ter a certeza de que era a vontade do Senhor. Então ele respondeu dizendo assim: procuro manter meu coração em tal estado que ele não tenha qualquer vontade própria no caso. De 10 problemas, já temos a solução de 9. Quando conseguimos ter um coração entregue para fazer a vontade do Senhor, seja qual for, quando chegamos verdadeiramente a tal ponto, estamos quase sempre perto de saber qual é a sua vontade. Certa vez, Miller estava precisando chegar a um certo ponto. Ele precisou fazer uma viagem a bordo, assim, uma viagem de barco, né? E quando ele foi zarpar, houve um diálogo entre o comandante e o Miller. Ele falou: comandante, vim dizer-lhe que que está em Quebec no sábado à tarde. Era quarta-feira. Impossível, respondeu o comandante. Pois bem, se o seu navio não pode me levar, Deus achará outro meio de transporte. Durante 57 anos nunca deixei de estar no lugar à hora certa, em que me achava comprometido. Teria muito prazer em ajudá-lo, mas o que posso fazer? Não há meios, respondeu o comandante. Vamos aqui dentro para orar? Sugeriu Miller. Olhei para aquele homem e disse a mim mesmo: de qual casa de doidos escapou este? Nunca eu ouvir alguém falar desse modo, disse o comandante, né? Senhor Miller, veja como é espessa essa neblina. Não, respondeu Miller. Os meus olhos não estão na neblina, mas no Deus vivo que governa todas as circunstâncias da minha vida. O Sr. Miller caiu de joelhos e orou de forma mais simples possível. O relato do comandante é o seguinte: é uma oração como a de uma criança de 8 ou 9 anos. Foi mais ou menos assim que ele orou. Ó Senhor, se for da tua vontade, retira esta neblina dentro de 5 minutos. Sabes como me comprometi a estar em Quebec no sábado. Creio ser isso da tua vontade. Quando findou, eu queria orar também, mas o Sr. Miller pôs a sua mão no meu ombro e pediu que não fizesse, dizendo: comandante, primeiro o senhor não crê em Deus, não crê que Deus faça isso, e em segundo lugar, eu creio que ele já fez. Não há, pois, qualquer necessidade de o senhor orar nesse sentido. Conheço o comandante. O meu senhor há 57 anos, e não há dia em que eu não tenha audiência com ele. Levante-se, por favor, abra a porta e verá que a neblina já desapareceu. O comandante levantou, ele olhou e a neblina havia desaparecido. No sábado à tarde, George Miller estava em Quebec. Então, esse é um exemplo de fé que nós devemos ter, né? Se Deus é a vontade de Deus nós estar em tal lugar, se é a vontade de Deus nós conquistar algo, irmão, basta orar e Deus já conquistou para nós. Desde que aquilo seja da vontade dele, né? Exatamente. E aí, você finalizou já, Marcos, seu relato? Ou tem mais alguma coisa para falar? Bom, tenho mais uma, só terminando, finalizando. Uma certa vez, eu vou resumir essa parte, tá? Certa vez, Miller estava no orfanato, era mais de 2.000 crianças, órfãos, né? E não tinha comida no dia seguinte para as crianças.
o secretário dele, outro irmão, né, olhou pra ele e falou: olha, nós não temos, como nós vamos fazer? E era noite, já tava tudo fechado, não tinha como. Aí ele falou assim: vamos orar. Aí os dois oraram e no dia seguinte havia comida para um mês. Então, para você ver o cuidado de Deus, para você ver, se nós esperamos em Deus, não há mal que possa nos impedir. Se nós esperamos em Deus, e aquilo é da vontade de Deus, aquilo já é nosso. Então, é essencial para nós. Essa é uma das histórias, entre outras dele, entre outras de outros missionários. E vamos, vamos testemunhar não somente as obras que mostram a fé desses irmãos, mas sim testemunhar a nossa obra e a nossa fé, né? Exatamente, irmão. Marcos, é aí que, inclusive, eu ia falar sobre Paulo. Paulo, ele foi um homem que ele praticamente viveu da fé. Paulo, os irmãos sabem, antes de ser Paulo, ele era chamado de Saulo, e ele foi um homem que perseguia os cristãos. E aí ele teve um encontro com Jesus, e Jesus disse para ele: a partir de hoje, você sairá e ganhará muitas almas. E foi isso, irmãos, que ele fez. Paulo, ele foi, assim, que a gente vê na Bíblia, depois de Jesus, um dos maiores missionários que pisou na face da terra. Como eu falei para os irmãos, não que é porque eu mesmo, tenho essa visão da gente ver, porque está escrito na Bíblia, um homem de fé, né? Não é essa visão de herói que eu quero expor, mas a visão de alguém que viajou muito, irmãos. E as viagens não é que nem as viagens de hoje, que um missionário do nosso tempo pega um avião, vai para outro país e tá lá. Não. Tinha custos, irmãos. Naquele tempo, a moeda, não é todo mundo que poderia obter as moedas para fazer essas viagens. Eles faziam as viagens de jumento, eles faziam a viagem a pé, muitas vezes ele andava quilômetros e quilômetros. E ele chegava em lugares em que muitas vezes ele não tinha nada de si mesmo. Ele não tinha o que comer, ele não tinha o que beber. E aí que entra a fé, irmãos. Eu creio que ele, naqueles momentos, a Bíblia não descreve, mas que ele tenha orado para Deus, pedindo algum suplemento, alguma coisa para ele comer, algum lugar para se hospedar. E só que ele não fazia questão disso, mas ele necessitava disso. E até porque, se os irmãos forem analisar, a maioria das cartas que ele escreve para todas as igrejas, a maior parte das igrejas foi as igrejas que, vamos dizer assim, elas receberam Paulo, né? Elas hospedaram Paulo. E Paulo, ele foi um homem que pregou praticamente na Europa toda. Ele pregou em algum lugar da Ásia, mas ele pregou mais para a parte da Europa. E cada lugar que ele ia era uma dificuldade, era uma necessidade. Ele sempre orando e perseverando pela fé. Ele não orava a fé, irmãos, ela não inclui só nós também. A gente tem que ter fé com as pessoas que vivem ao nosso redor também. Que nem eu creio que os irmãos tenham aí parentes que ainda não entregaram a vida para Cristo, assim como eu também tenho. Todos nós acho que temos, né, irmãos? E assim, nós temos que ter fé e orar pelas pessoas também, não só fé em nós, não no que nós fazemos, no que nós queremos, mas também fé em ajudar o próximo. Muitas vezes, irmão, eu mesmo, eu tenho um sonho de ajudar as pessoas que moram na rua, moradores de rua, pessoas que passam fome e necessidade, não só essas pessoas, mas pessoas que carecem de alimento. E se eu falar para os irmãos, eu não tenho recursos para isso, mas eu tenho que ter fé de que um dia eu vou fazer isso. Independente, eu quero fazer. E eu vou arrumar recursos para poder fazer isso. E é aí que leva a fé. A fé não é somente o que nós queremos, irmãos. A fé é que nem diz. Você mesmo me falou, né, Marcos? Que às vezes tem coisas que nós achamos impossíveis de acontecer na nossa vida. Nossa, com certeza. Eu mesmo eu tenho um sonho, né? E eu coloquei esse pedido a Deus. Eu fiz esse pedido a Deus. E Deus falou que iria me dar esse sonho. Só que com o tempo, eu fui pensando, mas Senhor, será? Foi entrando na dúvida, né? E naquele momento, aí Deus falou comigo de novo. Eu não prometi? É uma promessa. Já era, esquece.
Assim, se Deus prometeu, tá prometido. Com certeza aquilo se cumprirá. Então, para você ter ideia, quando eu penso naquilo que eu pedi para Deus, eu tenho uma alegria tão grande, como se eu já tivesse recebido aquilo. Mas eu não tenho comigo aquilo. Mas é como se eu já tivesse comigo. Que é questão de tempo, né? E na Bíblia mesmo falam de homens ilustres em valor, falam de os valentes, os fiéis, os vencedores. A vida desses homens inspiram nós, assim que nos achamos comum, nos chamamos de comum, né? A vida desses homens são de outro nível, mas na Bíblia mesmo diz que não há ninguém melhor que ninguém. Então, a Bíblia mesmo nos incentiva. A Bíblia mesmo, se você está em dúvida se Deus existe ou não, a Bíblia mesmo faz o teste, né? É isso mesmo, Busca em seu coração e você tenha encontrará. fé, né? Busca em seu coração e você encontrará. Em Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim: Que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tiver obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dente de vós disser-lhes: Ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer vós, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, do que isso adianta? Desse modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém pode afirmar: Tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, eu te mostrarei as minhas obras mediante a fé. Crê tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. E aí, irmãos? Eu pergunto para os irmãos: se os irmãos vissem alguém na rua nesse estado, os irmãos chegariam para essa pessoa e falariam simplesmente: Olha, eu desejo que você se aqueça, que você tenha o que comer e saia andando. Não dá satisfação de nada, não procura ajudar. Ou Isso um modo mais simples disso é... E aí, eu acho, tá tudo bem? não. Eu tô passando por Mas muitas relaxa, vai dificuldades. ficar... Não se preocupe não, vai ficar tudo bem. Tchau, até amanhã. Entenderam, Entendeu? irmãos? É isso que a gente tá querendo dizer. O que adianta nós termos a fé se a gente não tem a obra? A obra aqui, irmãos, é uma coisa que eu deixo claro. No Nós versículo... não somos salvos por obras. Não é porque a gente ajuda alguém que nós estamos fazendo isso para ganhar méritos. Até porque nós não temos méritos nenhum nas coisas que nós fazemos. Mas é o que eu disse para os irmãos. Do que adianta nós termos fé se nós não temos obras? Isso é uma coisa a se pensar. Na verdade, é uma charada. Não sei se isso cairia bem, charada. Bom, no capítulo 2, vamos prestar atenção em uma coisa interessante. No capítulo 2, versículo 18, é isso? Diz assim: Entretanto, alguém diz assim: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que realizo. Vamos supor que aqui o Marcos é o arquiteto, e o Washington é o arquiteto também. O Washington mostra a planta do prédio, e eu também mostro a planta do... Não, eu não somente mostro a planta do prédio, mas como eu mostro o prédio para ele. É basicamente isso. Se eu fiz o prédio, eu tenho a planta. Agora, se você tem a planta, você está no caminho para ter o prédio, fazer o prédio. Então, nisso nós percebemos que não basta, são duas coisas que andam juntas. As obras e a fé. Se você tem, será que você tem fé? Você pensa consigo mesmo, você que está ouvindo, você tem fé? Se você tem fé, cadê aquilo que Deus falou para você fazer? Cadê aquilo que Jesus deixou no seu coração? Pois se aqueles que têm aquilo que Jesus deixou em coração, se aqueles que fizeram o que Deus mandou, aquilo que Jesus mandou, se você tem aquilo, se você praticou aquilo que ele diz para praticar, então você tem fé. Então é uma das coisas. Por isso Jesus é magnífico, né? É uma das coisas simples que ele deixou para nós,
Até porque que ele falou que com a fé, ainda que do tamanho de uma mostarda, a gente tendo fé, a gente pode mover uma montanha de um lugar para outro. Será que ele quis dizer aquilo literalmente ou quis dizer Ah, entre um assunto polêmico aqui? Eu acredito que das duas formas, hein? Pode Eu ser também. das duas formas. Exatamente, as duas formas. Na verdade, quando Satanás levou, Jesus à grande montanha, né? Ele falou, joga daqui. Ele não quis dizer metaforicamente, ele quis dizer literalmente, se joga daqui. Então, Jesus estava preparado, tão preparado que ele falou, não atentarás o Senhor teu Deus. Jesus é a base, Jesus é o fundamento. Jesus está desde Gênesis. Desde Gênesis é um assunto, um dos próximos temas que o Washington vai abordar, o plano de salvação, que relata isso. Jesus está desde o princípio. Jesus estava lá. Então, a partir dele, nós podemos todas as coisas. A fé é nele que nós devemos ter. E nisso nós vamos poder fazer grandes coisas. Não em honra aos nossos nomes, que não é nada, mas sim para engrandecer, para agradar a Deus. Depois é o fundamento, é o principal. Nós temos fé para uma coisa só: agradar a Deus realmente. sobre todas as coisas. Até porque, irmãos, tudo que nós fazemos por Cristo não vem de nós, mas é Deus, é que nem você disse, Marcos. É Deus que põe no nosso coração. As coisas boas que a gente faz, as nossas boas obras, elas não são nossas. Todo o mérito de todo o bem que a gente faz ao próximo, de todo o evangelismo que a gente tenta ir atrás das almas, buscar pessoas para Jesus, isso não vem de nós. Porque se viesse de nós, desde quando nós nascemos, nós já faríamos isso. Mas não, teve um processo. Nós tivemos que conhecer a Jesus, nós tivemos que entrar na fé, conhecer esse mundo do Evangelho, para depois poder sair, pregar, levar a palavra. Mas isso tudo, irmãos, não vem de nós, não vem do nosso coração. Eu creio que é o Senhor que põe os objetivos no nosso coração. Porque vocês veem, irmãos, esses heróis da fé, esses homens, que são homens simples, vocês acham que cada propósito que eles tiveram, que ganhou nações, que ganhou países, que ganhou estados, você acha que meramente aquilo veio do coração dele? Vocês acham que não foi Deus que colocou aquilo no coração deles para eles ganharem as almas? Porque, irmãos, é no mundo que a gente vive hoje, a fé, ela é essencial. Porque nós vemos, irmãos, a gente vive num mundo onde tudo é uma coisa material, sabe? Onde as pessoas se prendem. E exatamente isso, a fé que nós temos em Cristo, a fé que nós temos na salvação, na volta de Jesus, que Ele veio a este mundo, tudo que envolve o Evangelho, é porque nós temos fé, nós cremos que um dia Ele vai voltar para nos buscar. E a fé, ela, é que nem disse para os irmãos, ela não envolve somente nós, mas envolve tudo que nós cremos. Até porque se nós não tivéssemos fé, nós não estaríamos aqui hoje gravando esse estudo. E para finalizar, irmãos, eu queria deixar um versículo para vocês. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 13, é exatamente o que eu disse para os irmãos agora. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viveram longe à distância e o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Foi o que eu disse para os irmãos. Esses grandes homens, tanto desde lá do Antigo Testamento até a geração atual, essas pessoas que levam a palavra, que buscam viver o Evangelho, que buscam viver para Cristo, essas pessoas, as honras não são para elas, são para Deus. Mas elas deixaram uma marca nessa terra. Elas deixaram exemplos que nós devemos seguir. Mas o nosso maior exemplo é Jesus. Com certeza. E nós não devemos falar dos nossos sacrifícios. Eu uso a fé para isso, não sei o que, a fé, ou a obra, ou alguma coisa que envolve a Deus. Falar disso, porque nós não temos o direito de tal coisa. Nós não temos o direito porque aquele que desceu do trono do Pai, nas alturas, ele se entregou para nós. Então, todo o nosso sacrifício não é nada comparado ao que
Ele fez. Exatamente. É o que o nosso Pai fez. Então, agradeço aos ouvintes. Perdoe-nos por qualquer coisa, pois nós somos humanos, nós erramos e vamos errar sempre, mas em nossos corações está a verdadeira palavra de Deus. Em nossos corações está o fundamento que é Cristo. Então, todos os dias, como eu já havia falado, é luta. Todos os dias é aflições. Mas mesmo Jesus mesmo falou, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês vão vencer. Exatamente. Ele também falou que cada dia tem o seu mal, ou seja, a gente tem que viver cada dia, a gente vai passar por Com provas, certeza. vai passar por provações, mas A base é ele. a base é ele, exatamente. Então, fique com Deus, irmãos. Fique com o meu abraço aqui, Marcos Andrade. E o querido Washington. E aí, irmãos, eu agradeço aqui a presença do meu amigo Marcos. Agradece? Agradeço a sua presença, rapaz. Que ele possa participar conosco aqui mais vezes. Mais vezes? Lógico, tem que participar, mano. Próximo estudo aí, Surpresa? surpresa, o tema ainda, Será que é plano de salvação? não sei, vamos ver Será aí. que é seitas e heresias? Pode ser, a gente vai ver aí, mas eu agradeço os Ali irmãos. tem uma polêmica aí. Tem muitas polêmicas. E quero dizer pros irmãos, é o primeiro estudo do ano, não é sempre, irmãos, que, assim, eu não vou, antigamente, ano passado, nós postávamos um estudo com mais frequência, mas, assim, eu vou fazer o máximo possível para estar postando os estudos lá no canal do nosso Facebook, no YouTube também, assim como eu disse para os irmãos, se os irmãos quiserem participar do nosso grupo do WhatsApp, Esconderijo do Altíssimo, os irmãos deixam o número aí na descrição, nós vamos estar adicionando lá. E é isso, irmãos, que vocês tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, que eu não sei o horário que vocês estão vendo o estudo, né, ouvindo, e que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus, e que essa palavra possa realmente ter feito os irmãos pensarem. E fiquem na paz, irmãos. Até a próxima.